tá? Basicamente, o que é uma API, tá? O interessante é a gente entender o que é um back-end, o que é essa API e o que ela nos ajuda lá dentro da aplicação, tá? Então, assim, até o momento, a gente está utilizando dados prontos, tá? A gente já pega uma lista pronta, ou faz um cálculo pronto, ou eu mandei para vocês dos exercícios toda a estrutura pronta para você montar uma informação na tela, tá? Mas o que é interessante? Essa informação ela não vem pronta para a gente construir a aplicação, ela vai vir de algum lugar. E necessariamente ela vem de algum back-end, de alguma aplicação, de alguma API, de algum lugar que tem essa informação e ele vai te dar, tá? Então é o seguinte, qual é o objetivo hoje? Entender o que é a API e a sua importância, tá? Aprender a usar o Axios, que é a biblioteca que a gente usa para consumir a API. Configurar get e post, nem precisa tanto post, mas pelo menos um get ali para a gente entender, que é o método de busca de informação. E como é que eu trato as requisições e a resposta, caso eu receba a resposta certa e caso dê algum erro, tá? Então eu sempre tenho que considerar os dois casos quando eu vou consumir uma API, tá? Caso dê certo, ela vai me devolver o dado, eu pego esse dado, transformo ele, mostro ele na tela, faço qualquer coisa com ele, e caso dê um erro, eu tenho que tratar esse erro de alguma forma, tá? Então assim, ó, o que é uma API, tá? É uma interface de aplicação programática que a gente chama, é um back-end, é uma aplicação pronta que ela vai receber requisições e te dar respostas, tá? Então é um conjunto de regras que permite diferentes sistemas se comunicarem. Então é como o front-end, como o mobile ou o front-end aqui na web se comunica com alguma API, alguma aplicação que está rodando no servidor. E aí ou você manda dados para ela ou você recebe dados dela, tá? Então é uma forma de comunicação entre o front-end e o back-end, tá? E geralmente o front-end é responsável por construir os dados ali na tela, enviar os dados para o back-end, receber esses dados lá do back-end e fazer essa integração, tá? Então, ó, APIs são amplamente utilizadas para obter dados de servidores remotos. Então tem uma aplicaçãozinha lá que ela vai me dar os dados. Ah, eu quero mandar o CEP e quero buscar qual o endereço desse CEP. Tem uma API para isso. Eu vou mandar lá o CEP, 72, 300, 500 e ele vai me devolver qual o endereço que é referente àquele CEP, tá? Então é mais ou menos esse tipo de comunicação. Eu envio uma requisição falando o que eu quero e recebo uma resposta se ela existir, beleza? Enviar informações para servidores. Então, por exemplo, nesse caso eu envio o CEP e eu quero receber o endereço daquele CEP. Então eu tenho que enviar algum dado para ele. Ou eu vou enviar os dados do usuário que se cadastrou no meu sistema. Ele foi lá, preencheu o nome, endereço, senha, e-mail. Eu vou enviar isso para um back-end para ele guardar e depois eu vou lá e autentico esse usuário, tá? Integrar serviços de terceiros. Então comunicar lá com o Google Maps, outras ferramentas lá que tem do Google API, Local Storage, tem o S3 lá da Amazon para você guardar dados, guardar imagens, qualquer tipo de API para prover alguma informação ou para eu mandar e guardar alguma informação, tá? Então a API, em resumo, é o back-end, é uma aplicaçãozinha que vai rodar do lado do servidor, que vai servir para mim enviar dados para ela para alguma coisa, cadastrar ou fazer algum tipo de cálculo ou alguma regra de negócio e também receber dados para me montar ali esses dados na tela de alguma forma, tá? Então o front-end geralmente é responsável por parte visual ali, da interação do usuário com esses dados. E a parte do back-end é receber e enviar esses dados aplicando as regras de negócio, tá? Então basicamente, ó, como que a gente se comunica com um back-end? Como que a gente se comunica com uma API? Eu tenho o meu front-end, pode ser na web ou no celular. Ele vai enviar requisições, que a gente chama lá, que é um protocolo HTTP para a API. A requisição ela tem métodos específicos, cada método significa uma coisa. Então, por exemplo, o post significa enviar. Então, eu quero enviar um dado para acessar algo. Um get significa buscar um dado. Eu quero buscar um dado que está lá dentro dessa API para me mostrar na tela. Tá? Então, assim, a forma de usar a API, ela tem uma dinamicidade que é própria do protocolo, tá? Do protocolo HTTP. Beleza? E eu tenho que cumprir ele. A princípio, a gente vai usar aqui na disciplina só o GET, que a gente vai buscar informações, tá? A gente não vai meio que criar uma API para guardar informações, porque já entra muito a fundo e não temos tanto tempo. Vocês têm a disciplina específica de back-end para aprender já todo o método, como é que funciona a integração e por aí vai, tá? Para meio que fazer o papel da API, a gente faz isso na disciplina de back-end, tá? Na de front-end, a gente só consome os dados e se porventura tiver que enviar, a gente envia. Tá? Mas a princípio a gente vai usar só o GET, a gente vai guardar a informação no próprio dispositivo. Nas próximas aulas a gente vai ter essa parte de guardar a informação, mas a gente vai usar o próprio banco de dados
do aplicativo para fazer todo esse processo, tá? Do CRUD, criação, deleção, leitura e por aí vai, tá? Então, assim, o nosso front-end se comunica com uma API, essa API vai no banco de dados, ou faz um cálculo, ou vai em outra API, busca a informação e me devolve. Esse é o fluxo, eu envio requisições e recebo a resposta. Então, nas requisições eu posso enviar informações e receber uma resposta, ou eu posso só pedir, ó, quero buscar a informação tal, e aí a API me devolve essa informação, tá? E aí tem os formatos lá que ela devolve, o mais comum é em JSON, que já é o formato de notação de objeto no JavaScript, então ele já vem pronto para mim utilizar da forma como eu preciso lá no React Native, tá? Então, ó, basta que você entenda esse fluxo, tá? A gente vai fazer esse papel aqui do front-end e enviar uma requisição para uma API. A gente vai usar umas APIs que já estão prontas. E lá dessa API eu vou receber uma resposta e com essa resposta eu consigo construir a minha tela, consigo construir a minha aplicação, tá? Então, por exemplo, a gente fez os exercícios lá da lista de times e por aí vai. Em teoria eu deveria consumir uma API que vai me devolver a lista de times, recebo, monto a lista de times na tela. Clico no time, aí eu vou enviar uma requisição que eu quero os jogadores, quero informações daquele time e recebo a resposta específica daquele time, monto a tela daquele time. Então é mais ou menos essa ideia que é a dinâmica de consumir uma API, tá? Então eu vou ficar enviando requisições, recebendo respostas e montando na tela conforme a resposta que eu recebo, tá? Aí eu não preciso guardar esses dados dentro da minha aplicação, eles vão vir no back-end pronto. Beleza? Para consumir, para fazer essas requisições, a gente vai utilizar a biblioteca Axios, tá? Então, como eu falei, alguns já usaram aqui, a maioria já deve ter usado, tá? Então, ela é uma biblioteca que facilita essas requisições HTTP, tá? Que ela meio que já tem uma estrutura pronta, mais fácil de entender, tá? E as principais vantagens é a facilidade, ela tem o suporte lá para prompts, então ela já tem uma estrutura de como é que eu faço para, caso a resposta dê certo, eu recebo os dados, como que eu recebo esses dados, caso dê erro, o que eu tenho que fazer, tá? Já tem uma estruturazinha pronta. E ela também tem uma forma específica lá de instância de eu criar cabeçalhos e interceptadores, tá? A gente não vai focar tanto nisso aqui, beleza? Então, para utilizar o Axios, basta que eu instale dentro da minha aplicação, dentro do meu projeto. Qualquer projeto aceita ele, tá? Ele é tipo como se fosse uma lib para o código JavaScript mesmo. Ele não é uma lib específica para cada framework. Então, quem fez as outras disciplinas viu, né? A gente usou tanto lá no Express, no back-end, e usamos também no Next, no front-end. A gente vai utilizar aqui também no React Native com o Axios, tá? Então, basta que você instale no projeto, aí ele já vai estar pronto para utilizar. Aí aqui, ó, é como que eu configuro o Axios, tá? Seguinte, é possível criar uma instância personalizada do Axios para reutilizar as configurações. Então, por exemplo, eu consigo com ele criar uma instância para uma API específica. Então eu vou fazer requisições para uma API específica várias vezes, em vários lugares diferentes. Com o Axios eu consigo criar uma instância para esse cara, e aí ao invés de toda vez que eu for mandar uma requisição, eu ter que passar um endereço completo, uma autenticação, um timeout, configurar tudo, eu posso configurar tudo numa instância separada, e aí lá no meu código, lá dentro, em vários lugares, eu utilizo essa mesma instância para enviar uma requisição por esse parte de autenticação, tá? APIs que precisam de autenticação, é interessante que eu faça essa configuração aqui no meu projeto, beleza? Se não precisa, não tem tanta necessidade, né? Mas assim, facilita para você não ter que ficar colocando o endereço completo em cada requisição que você for fazer, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E aqui é o exemplo de uma requisição, tá? Esses exemplos aqui eu coloquei como se fosse configurando uma instância completa, tá? Mas a gente vai fazer meio que sem, e aí se precisar mais pra frente a gente faz com uma instância, tá? Mas basicamente, eu vou importar o Axios, aí eu consigo criar uma instância dele antes, eu dei o nome aqui de API, por exemplo, mas não necessariamente precisa ter esse nome, aqui pode ser direto o Axios, e aí ele tem alguns métodos que fazem aquela requisição, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma requisição que tem o método get, que é de busca, tá? Eu vou lá e chamo o ponto get, passo qual é o endereço que eu quero fazer a requisição, e aí ele vai ter dois caras, o den e o cat, tá? O den é para mim pegar a resposta, caso dê certo, eu recebo a resposta e consigo fazer alguma coisa com ela. E o cat é caso dê algum erro, eu consigo fazer alguma coisa com o erro também, tá? Então, por exemplo, eu quero buscar uma lista lá de usuários para mostrar na tela. Se deu certo, eu recebo a lista, eu consigo mostrar na tela. Se deu errado, eu posso pegar a mensagem de erro e mostrar uma modal, um alerta lá para o usuário, ó, deu um erro na hora de buscar a lista de usuários, tá? Então, basicamente, eu faço a requisição e eu tenho as duas formas, uma caso dê erro, uma caso dê errado, de tratar essa resposta, beleza?
Então esse aqui é um exemplo de requisição GET. Uma requisição que tem o método GET, que eu vou buscar alguma informação. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a API que a gente vai usar hoje na aula e aí ele documenta lá o que, é que você tem que fazer. Tá? Então tem requisições que você tem que mandar com o método GET e tem requisições que você tem que mandar com o método POST. Tá? Mas a maioria a gente vai usar o método GET, que a gente vai buscar informações para mostrar na tela. Tá? Aqui é só um exemplo de como você faz uma requisição POST. Uma requisição POST geralmente é quando eu quero enviar um dado para ser registrado. Então no POST, além de eu passar o endereço para onde vai aquela requisição, eu tenho que passar os dados também. Então ele passa aqui um objeto, pessoa, por exemplo, onde ele quer gravar um dado. Tá? Então aqui no caso do POST eu estou enviando o dado e eu quero saber se deu certo a gravação desse dado ou não. Tá? Então meio que a dinâmica já muda um pouco. Beleza? Então assim como eu falei, cada métodozinho lá do HTTP ele faz alguma coisa. E geralmente quem constrói a API sabe que se a pessoa me enviou um post, eu tenho que gravar uma informação. Se ela me enviou um delete, eu tenho que deletar uma informação. Se ela me enviou um put ou um put, eu tenho que atualizar uma informação. E se ela enviou um get, eu tenho que devolver uma informação para ela, porque ela quer a busca desses dados. Tá? Então geralmente a gente segue essa dinâmica também no front-end, mas tudo depende de quem construiu a API, tá? Como é que usa. Então, antes de usar uma API, é interessante que eu olhe na documentação como que ela funciona. O que eu tenho que fazer? Qual requisição, para onde, qual método usar, que dado que eu tenho que enviar. Então é bastante interessante você sempre olhar a documentação ou ver direitinho como é que a API funciona antes de usar ela. Tá? E aqui é só um resumo do que eu falei, né? Toda requisição que a gente vai fazer, a gente vai ter dois caras, tá? Que é o DEM e o CAT. O DEM é para mim tratar respostas que deram certo. Então a resposta deu certo, eu recebi aquele dado. Ou eu enviei um dado e ele foi gravado com sucesso. Então caso dê certo, eu vou fazer alguma coisa dentro do DEM. Caso dê errado a requisição, eu tenho que fazer alguma coisa dentro do CAT, tá? Então assim, quando eu for fazer uma requisição de enviar um dado ou buscar um dado, eu tenho que me preparar para as duas respostas, caso dê erro ou caso dê certo, tá? Então caso deu certo, vou buscar um dado. Deu certo, eu mostro esse dado na tela. Deu errado, eu tenho que mostrar para o usuário, deu um erro na hora da busca dessa informação, certo? Ou eu vou enviar um dado. Deu certo? Beleza, o dado foi gravado com sucesso. Você vai dar um alerta para ele. O dado foi gravado com sucesso. A pessoa foi cadastrada. O endereço foi cadastrado. O aluno foi cadastrado. E por aí vai. Deu erro? O aluno não foi cadastrado com sucesso. Tente novamente. Tá? Então tem uma dinâmicazinha que você já deve ter visto em várias aplicações. Caso dê certo ou caso dê erro, você tem que ter os tratamentos para os dois casos. Tá? Basicamente é isso. Tá? Vamos lá para a prática? Vamos criar um novo projetinho. Deixa eu pegar aqui da aula passada. Seguindo. Vou pegar do navegação aqui. Cadê o projeto navegação? Tem um cara aqui, tem separar só o que a gente precisa aqui. Criar um novo projeto. Dados mocados para construir várias coisas, tá? Então, para você construir uma loja, uma rede social, tem umas funcionalidades específicas lá para você manipular uma requisição, falar para a requisição ficar lenta. Então ele tem várias APIs prontas de dados mocados, que a gente chama que são dados falsos, para você construir uma aplicação, tá? Para você usar meio que nesse treinamento de consumir uma API, tá? Se chama DummyJSON, beleza? Aí que é o seguinte, no site, quando você entra lá, a gente fala o que é. É meio que uma API para placeholder, para treinamento, para você construir uma aplicação com dados mocados. Você vai clicar aqui, em ler documentação. Em ler documentação, tá? Aí ele te fala tudo que tem dentro dessa API, tá? Então, por exemplo, ele tem aqui, alguns dados que gera imagens dinâmicas. Então, é uma API que gera uma imagem dinâmica. E aí você pode colocar lá qual é o tamanho dessa imagem. E quando você acessar nesse link, ele vai te devolver uma imagem aleatória, tá? E aqui ele te explica mais ou menos como é que usa ela, mas é usando o fetch. Mas ele dá o link lá e o resto é quase a mesma coisa.
que qual é a saída, tá? Então ele tem várias APIs que devolvem uma imagem dinâmica, por exemplo. Tem umas APIs aqui que devolvem vários produtos para você construir uma loja. Então ele tem aqui ó, uma API de produtos. Você acessa nesse endereço, aí vai te devolver um JSON, um objeto com todo esse produto pronto para você usar para construir a sua tela, tá? Então tem tanto o produto quanto as imagens dele, tá? Tem aqui ó, para você colocar como se fosse um carrinho de usuário na sua loja. Uma lista de usuários prontas. Você entra aqui, ele tem um endereço de usuários, e aí ele vai te devolver uma lista de usuários. Cada usuário tem o nome dele, o sobrenome dele, várias informações que você pode usar para construir alguma coisa aqui na tela. Certo? Então assim, eu vou usar dele aqui, ó, a lista de usuários. Deixa eu ver o que mais. E a lista de posts, tá? Cada usuário aqui ele tem um post para meio que simular uma rede social, tá? Então a ideia é a gente usar essas APIs para montar uma lista de usuários como se fosse uma rede socialzinha. Beleza? Vai ter lá a lista de usuários, eu clico, mostra aquele usuário e os posts que ele tem. Para isso eu tenho que fazer várias requisições. Certo? Então assim, ele tem toda uma documentação de como que usa e o que ele devolve. Já para tu saber o que ele vai dar na resposta. E assim, esses links aqui, ó, você consegue pegar esse link direto e jogar no browser para ver se funciona, tá? Para acessar a API e fazer a mesma requisição. Toda vez que você acessa o endereço lá no browser, ele faz uma requisição GET. Então você também pode fazer isso aqui para obter os dados, tá? Ele não vai mostrar assim, tá? Geralmente ele mostra assim, ó. Quando você acessa um endereço lá na web, que ele te devolve um JSON, tá? Para ficar dessa forma aqui, ó, que é estruturado para você ver direitinho, tem uma extensão, tem tanto no Chrome quanto nos outros navegadores, que é esse aqui, ó, JSON Viewer. Basta que você instale ela aí no seu navegador, que aí toda vez que tu acessar algum endereço, que ele te devolver um objeto JSON, ao invés de você ver ele assim, se você ver dessa forma, você tem que copiar ele inteiro, por exemplo, aqui ó, copiar ele inteiro, e jogar lá no VS Code, por exemplo. Para você estruturar ele de alguma forma. Ó, esse aqui é um JSON. Aí ele formata e aí fica assim. Tá? Para mim não tem que fazer isso, e já vem direto, quando você instala essa extensão, ela vai estrutura e formata o código para você, tá? O código JSON da resposta. Então todas as APIs aqui que eu entrar, elas vão me devolver uma informação JSON. Então eu consigo pegar esse link direto, colocar aqui no browser para ver o que ele devolve. Então esse link aqui, ó, /users, ele devolve a lista completa de usuários. Eu consigo, inclusive, fechar aqui, ó, cada usuário para me ver a resposta. Entendi, tá? Aí, por exemplo, usuários /1. Aí ele vai me trazer só o primeiro usuário. Aí usuários /1 /posts. Ele vai me devolver os posts daquele usuário. Então aqui já são os posts, as postagens daquele usuário na rede social, tá? Então cada API ela vai me devolver um conjunto de informações prontas que eu posso usar para construir a minha aplicação da forma como eu quiser, certo? E são dados aleatórios lá que ele gera na hora, mas que eles têm essa estrutura. Ah, é uma lista de produtos, é uma lista de smartphones, é uma lista de usuários, por aí vai, certo? Então o que eu quero fazer em teoria, tá? Eu quero fazer uma requisição para esse endereço. Aí eu vou receber a lista de todos os usuários, e aí eu quero mostrar esses usuários lá na tela. Aí em cada usuário eu quero mostrar só a foto e o nome dele, a pessoa vai clicar nesse usuário, aí eu vou fazer uma outra requisição para pegar aquele usuário específico. Então, por exemplo, se ela clicar no primeiro, eu tenho que buscar o usuário 1 lá na API. Então eu vou fazer essa busca, aí eu vou pegar só os dados daquele usuário e montar lá na tela mostrando essa informação. E na mesma tela eu quero também pegar os posts específicos daquele usuário. Então eu tenho que acessar o /users, o ID do usuário /posts. Aí eu vou pegar os posts daquele usuário e eu consigo montar uma telinha para aquele usuário específico, como se fosse uma rede social, tá? Então eu vou seguir a dinâmica da API, mas eu vou montar isso dentro da nossa aplicação. Beleza? Então todo mundo terminou? Já está rodando aí o projeto? Vamos lá, galera, ó. Dentro da pasta aí do projeto, já vamos fazer o seguinte, ó. Cria uma pasta chamada SRC, para a gente guardar os códigos lá dentro. Dentro da pasta SRC, mesmo padrão, tá? Vou criar uma pasta de rotas e uma pasta para guardar as telas, tá? Uma pasta routes e uma pasta screens.
aqui da pasta Screens, ó, eu vou criar duas páginas. Eu vou ter a nossa home, que vai ser a home screen. Eu vou colocar a lista de usuários. E eu vou ter a tela, a outra tela, né, que é a tela de usuário dele. Usuário screen. Então a home aqui eu vou colocar a lista de usuários. E na tela de usuário eu quero abrir para aquele usuário específico. Quando ele clicar lá, ele tem que navegar para essa outra tela. E aí eu mostro os dados só daquele usuário. Tá? Então eu vou criar essas duas telas, coloco lá a estrutura padrão, RNFS, nas duas, RNFS. Ó, tem uma tela que é a home, vai ser a primeira a ser aberta, ela vai ter a lista de usuários dela. E a outra tela que a gente vai navegar para ela é a tela para mostrar os dados daquele usuário. Tá? Então vamos ter as duas telas na nossa aplicação. Beleza? É só criar as duas telas e colocar por enquanto aquela estrutura padrão. Tá? Dentro aqui do routes, ó, vamos criar um stack routes.jsx e já vamos configurar o nosso stack com essas duas telas, tá? Então aqui, ó, vou colocar RNFS. Aí, vou tirar os imports aqui, ó, de shield e view, não precisa. Deixa só o React aqui mesmo. Aí aqui eu vou importar lá da biblioteca de navegação React Navigation Stack. O nosso carinha que cria um stack, tá? Que é o Create Stack Navigator. E a gente vai criar a nossa navegação baseada no stack. Tá? Mesma coisa que a gente já fez, já está até cansado de fazer. Então aqui, ó, cria uma constante chamada stack e ela vai receber a função Create Stack Navigator. Então eu vou criar uma instância do Stack Navigator. Aí eu só tenho que importar as minhas telas e configurar ele aqui. Tá? Então aqui eu já vou importar as duas telas. Import home screen de .. entro lá na pasta screens home screen. Eu faço a mesma coisa para o usuário. Usuário screen, usuário screen. Só importa as duas telas. Tá? Aí aqui dentro eu não vou ter mais uma vida, eu vou ter só o nosso stack navigator em cada tela. Então aqui, ó, coloco o stack, bom, navigator, e dentro dele eu coloco o apontamento para as duas telas. Coloco o stack, screen. Esse primeiro aqui, ó, o nome vai ser home screen. E ele vai apontar para a tela home screen, o componente home screen. E o segundo a gente só muda para ele apontar para o usuário. Exato. Esse aqui já está manjado, já estamos cansados de fazer. Só trocar aqui o nome e o componente. Só criamos duas telas, configuramos o navegador e vamos importar ele lá no nosso app.js agora. Para quando eu rodar a aplicação, ele abrir já na primeira tela. E aí a navegação já está configurada. Aí eu já parto para codificar as telas em si, cada um. Entendi.
bem? Ó, só criamos as duas telas, colocamos aquela estrutura padrão em cada um. E aqui criamos o nosso navegador de stack, o nosso Stack Navigator. Importa as telas, crio ele, crio o stack e aí configuro lá dentro do Stack Navigator cada tela, né? A primeira vai ser sempre a primeira a ser aberta, né? Então eu coloquei já a Room para quando rodar a aplicação ela ser a tela que vai ser aberta quando eu rodar. Já disse. Ficar com o pé não. Tá lá no meio. Beleza, galera, ó. Nosso stack está configurado, a navegação está configurada, a gente tem duas telas. Essa aqui vai ser a primeira e eu posso navegar para essa outra e voltar para a Room. Isso é o que eu consigo fazer na aplicação. Tá? Agora a gente vai lá no app.js. No app.js. Aí eu vou. Isso aqui pode deixar a parte de estilos, tá? Eu só vou fazer o seguinte, ó. No lugar aqui da view, o que eu vou fazer? Eu vou importar o navigation e vou importar o paper provider, tá? Que é os dois caras que a gente precisa na raiz da aplicação. Um para funcionar os componentes lá da biblioteca do paper e o outro para funcionar a navegação, tá? Esses dois caras, que é o que a gente vai fazer. E aqui nesse retorno, primeiro, eu vou colocar o paper provider, abro e fecho ele. Dentro dele eu vou colocar o navigation container. E aí dentro desse navigation container, então ó, importei esses dois caras, e aí primeiro veio o paper provider, depois o navigation container. E aí eu vou importar o meu stack route, o meu roteador, tá? Aqui ó, import stack routes. Já tem até ele aqui pra mim, tá? E aí ele vai ser o componente mais interno. Vai ser o nosso roteador, vai ser o primeiro cara a ser renderizado quando eu criar a aplicação. Aí ele vai abrir direto o stack route, a primeira tela é a Honda, ele abre direto na Honda. Beleza? Quando você terminar aí, ó, vai lá no terminal, aperta o R, ele dá um reload na aplicação para ver se ele abre, tá? Porque toda vez que a gente mexe na navegação, às vezes ele trava a aplicação, igual aconteceu aqui na minha, tá? Isso é comum. Toda vez que a gente mexe lá no Navigator, ele se perde um pouco, tá? Então tem que abrir a aplicação aqui de novo para ela rodar novamente, tá? Então ou você abre lá e aperta o R, ou você fecha o aplicativo e roda de novo, para ver se ele já está caindo na home screen, tá? Até aqui nada de novo, né, galera? Isso aqui a gente já fez pelo menos umas 10 vezes, né? Então se você ainda não decorou, tem que fazer um pouco mais. A gente já fazer de cabeça. Até as importações. Até as importações.
aqui no app.js, só importei o Navigation Container, a gente precisa dele para a navegação funcionar. Paper Provider, eu tenho que ter ele na raiz da aplicação para funcionar os componentes lá do paper. E o nosso roteador, que a gente acabou de criar. Então fica assim, ó, o Paper Provider vai ser o primeiro, a raiz. Dentro dele, Navigation Container. Dentro dele, aí eu chamo Stack Route. Quando ele renderizar a aplicação, quando ele rodar a aplicação, a primeira tela a ser aberta vai ser a home. Por quê? No Stack Routes aqui, ó. O que a gente configurou? O navegador e as duas telas que a gente criou. Home e usuário. Então a primeira tela é a home screen, ela vai ser a primeira a ser aberta. Beleza? Para não ficar esse nome aqui, ó, home screen, já vamos colocar aqui o seguinte, ó. Aqui, ó, no Stack Routes, já vamos dar os nomes para as telas, tá? Vou colocar aqui as opções. Como está pequeno aqui, ó, vou colocar as propriedades mais embaixo, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Tá? Vou colocar o fechamento aqui, ó, para ficar assim, que fica um pouquinho melhor, tá? Então só vou mudar aqui nas opções o título da tela, tá? Para colocar. A primeira tela vai ser a de lista de usuários. Já vou colocar aqui, ó, lista de usuários. Apesar do nome dela ser home screen, tá? Não tem problema. Tá? Só para já ficar. Deixa eu dar um erro aqui novamente. Só para não travar. Só para ficar a lista de usuários. E aqui, ó, além de eu colocar o título de lista de usuários, vamos também só centralizar para ficar melhor. Tem uma outra opção aqui que é o header title align. Esse aqui, ó, header title align. Aí se ele aceita esquerda ou centro. Vou deixar no centro. Tá? E aí vamos fazer a mesma coisa aqui para de usuário, só para colocar o nome do usuário para a gente não ficar esse nome usuário screen. Então aqui também, ó, vou colocar as opções e as mesmas, tá? Só vou mudar o título. O título da tela vai ser usuário. Só para a gente se localizar melhor e não ficar tão estranho lá o nome do screen. Aí vai ficar assim, ó, lista de usuários. Quando eu navegar para a próxima tela, vai ficar o usuário aqui no centro. Aí a gente já vai entender que tela que a gente está. Um pouco mais fácil. E aí é o seguinte, ó, vamos abrir o nosso home screen. Ó, não vou mexer mais no Stack Routes, está pronto o nosso navegador. Importei ele aqui no app.js. Já importei aqui a navegação, o Paper Provider que a gente precisa para tudo funcionar, beleza. Agora eu só vou mexer nas telas mesmo, tá? Não vou mexer mais nas rotas e nem no app.js. Então na nossa tela de home aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma requisição para aquela lista lá de usuários, para aquela API, ela vai me devolver todos os usuários que ele tem lá, e aí eu vou mostrar eles na tela. Eu quero guardar eles em algum lugar para depois mostrar eles na tela. Então a primeira coisa, o que eu vou fazer? Ó, no seu app.js, ó, que aqui na tela é tudo que está centralizado, ele tem aqui, ó, aquela estruturazinha padrão, de centralizar os itens. Tá? Se você quiser, você pode copiar aqui o mesmo container que está aqui no estilo, para a gente aplicar ele lá na home, tá? Deixa eu aplicar aqui dentro da home. Beleza? Aí dentro dessa view, essa view aqui, ó, é a caixinha que vai ficar aqui depois do cabeçalho, tá? Então eu quero aplicar esse mesmo container lá dentro, tá? Então nessa view aqui, eu botei estilo, recebe styles.container. Só para ele centralizar tudo que eu for colocando aqui na tela, tá? Aí aqui, ó, dentro aqui desse cara vai a tua lógica. Na tela, por enquanto, a gente está mostrando só esse texto aqui, home screen. Aí o que eu vou fazer? Eu vou importar o text lá do React Native Paper. Pronto. React Native Paper.
Vou tirar ele daqui para me pegar aquele outro maiorzinho. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, acho que tem precisa de título, né? Já tem aqui em cima a lista de usuários. Beleza, nem precisa. A gente vai só apagar ele aqui. E aqui embaixo, em teoria, tem que ir a nossa lista de usuários, tá? Então, o que eu quero fazer? Quando o usuário entrar na tela, eu quero fazer uma requisição para buscar essa lista de usuários lá naquela API que eu falei, tá? Então, a primeira coisa que eu não falei lá na aula passada, que eu falei para vocês que ia deixar para essa, tá? Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, assim que a tela é rodada, assim que o componente da tela é montado, eu tenho que utilizar o UseEffect. Ele é que faz o controle do ciclo de vida ali do componente. Então, eu sempre utilizo ele para, quando eu quero fazer alguma coisa, sempre no início da tela, alguma coisa no final da tela, quando o usuário sair, alguma coisa que aconteceu ali no meio da tela, quero mudar algum dado, eu sempre vou usar o UseEffect, tá? Ele serve para efeitos colaterais no ciclo de vida do componente, tá? Então aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo quando o usuário entrar na tela. Quando o componente for montado. Certo? Então assim que o componente é montado, ele vai ser renderizado na tela, eu quero fazer alguma coisa, tá? Para isso eu tenho que usar esse cara aqui, ó, que é o UseEffect, beleza? Do próprio React, tá? Quando você usar ele aqui, ó, ele vai fazer esse import lá na biblioteca do React. Ele vai atualizar lá no import, tá? Dentro dele eu preciso passar uma função e a lista de dependências, tá? Então ele sempre tem essa estrutura aqui, ó. Primeiro vai uma função. Eu vou colocar aqui uma função vazia, vírgula, o segundo parâmetro é uma lista de dependências. Aí tudo que eu quiser fazer assim que o componente for startado, eu vou colocar aqui dentro. Então eu dou um enter aqui dentro. Tá? Então, ó, fazer algo. Tudo que eu quero fazer quando o usuário entrar na tela, vai aqui dentro. Certo? Então, por exemplo, eu vou colocar um alerta aqui, ó. Um alerta. Componente. Certo? Porque o que vai acontecer? Tudo que eu chamar aqui dentro, qualquer função, tudo que eu fazer aqui dentro, assim que montar a tela, ele vai fazer o que está ali dentro. Né? Então ali eu pedi para ele dar um alerta, ó, o componente foi montado. Então toda vez, deixa eu dar um R aqui, ó, que eu startar a aplicação, ela for renderizada, a primeira coisa que ele vai fazer quando entrar na tela é chamar o alerta. Eu coloquei lá dentro para ele chamar o alerta. O usuário vai clicar em OK, ele vai continuar a navegação, ele não vai chamar mais esse alerta. Então esse alerta ele só é chamado quando o usuário entrar na tela, quando a tela for renderizada, tá? Então aqui, tudo que eu fizer aqui dentro, ele vai ser executado assim que eu entrar na tela, assim que o componente for montado, tá? Então tudo que eu quero fazer, assim que eu for renderizar o componente, por exemplo, buscar lá a lista de usuários, eu tenho que fazer aqui dentro, porque eu tenho que fazer antes do usuário entrar na tela. Beleza? Tem que ser a primeira coisa que vai ser feita ali quando o usuário entrar na tela, e ela tem que ser feita só uma vez. Tá? Então eu vou colocar ela aqui dentro. Beleza? Então aqui eu vou fazer a requisição para buscar a lista de usuários. Eu vou colocar aqui, ó. Vou importar o Axios. Import Axios. Pronto. Axios. Beleza, é dessa forma que eu importo. Ele vai me dar uma instância lá do Axios, da biblioteca, e a partir dela eu consigo fazer alguma requisição. Tá? Então, por exemplo, ao invés aqui do alerta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma requisição para buscar a lista de usuários. Certo? Quando que eu faço essa requisição lá com o Axios, tá? Chamo o Axios e coloco o ponto. Aí ele vai me dar aqui vários métodos que eu consigo fazer várias coisas, tá? Então, dentre eles aqui tem os métodos de requisição já prontos, que é o get, push, também vai. Nessa aula a gente vai usar o get, que é para buscar uma informação, tá? Quando eu vou usar a API, lá ele fala, ó, nessa API aqui, ó, de buscar usuários, você tem que fazer um get, e aí você faz essa busca de todos os usuários, a resposta vai ser a lista desses usuários, tá? Então aqui eu vou chamar o get. Aí a primeira coisa que eu tenho que passar aqui, ó, o primeiro parâmetro é o endereço da API que eu quero buscar, tá? Então aqui dentro eu vou colocar o endereço da API, tá?
é essa API aqui, ó, que busca todos os usuários. Tá? Ela é que vai aqui dentro. https://dummyjson.com/users, tá? Então esse endereço aqui, ó, ele vai buscar a lista de usuários e vai trazer para mim. Tá? Quando eu fizer essa requisição lá dentro, ele vai trazer a lista de usuários para dentro da minha aplicação. Aí como é que eu busco essa resposta? Como é que eu recebo esse usuário na resposta? Toda vez que eu fazer uma requisição, eu tenho que configurar o DEM e o cache. Tá? Essas duas funções. O DEM, eu vou manipular a resposta que deu certo, e o cache eu vou manipular a resposta de erro. Tá? Então, dentro desses caras aqui, vão funções. Tá? Então, aqui no DEM, eu vou receber uma resposta de sucesso e eu vou fazer alguma coisa com essa resposta. Dentro aqui do cache, eu vou receber um erro e eu vou fazer alguma coisa com esse erro. Caso der erro, eu vou só imprimir no log que eu tive aquele erro. Console.log, erro. No nosso caso aqui, só para a gente ver se deu erro ou não. Então, caso deu erro, ele vai mostrar aqui no log que deu erro. E caso a resposta dê certo, caso eu receba esses usuários, por enquanto eu vou só imprimir aqui no log. Dentro dessa resposta aqui, ó, eu vou ter várias informações, então toda vez que eu faço uma requisição, ele me devolve vários dados. Uma delas é o status, que eles têm um código lá de status, caso a resposta dê sucesso, que geralmente é 200. E dentro aqui desse dado é onde vai vir a resposta de fato. Então a minha lista de usuários ela vai vir dentro de resposta ponto dado. Tá? Aqui dentro eu vou ter acesso a essa lista de usuários que ele vai me devolver aqui. Ó. Que é a lista de usuários, o total de usuários e o limite do que eu posso fazer a requisição. E dentro aqui do campo usuários eu vou ter cada usuário com seu ID específico. Então eu vou receber tudo isso aqui, toda essa estrutura aqui todinha, lá na resposta da requisição. Dentro aqui do resposta.dados. É o quê? Reporta? Faltou só um S ali, professor. Aonde? Resposta. Está marcado aí. Ah, tá. Beleza. Então o que que acontece? Eu vou dar um R, aí ele vai dar um reload na aplicação, e o que que ele fez assim que ele entrou na tela? Fez a requisição e imprimiu no log a lista de usuários, tá? Então se você for olhar aqui no log, ó, aqui tá aquela estrutura completa com a lista de usuários que é gigante, tá? Então vai ter uma penca de dados aqui dentro, beleza? Que é a lista de usuários que eu recebi. Só que aí não está estruturadinho, bonitinho, igual eu abri aqui no navegador para olhar, tá? Então abre a requisição, faz a mesma requisição no navegador. E aí a gente vai fazer ela no browser aqui só para... Ou a gente vai fazer ela dentro lá do React para guardar os dados, mas eu vou olhando aqui no navegador quais os dados que eu recebi, que aí fica melhor para mim estruturar a minha aplicação, tá? Então aqui, ó, eu estou buscando a lista de usuários, fazendo a busca da lista de usuários, e agora, dentro desse cara aqui, vai vir aquela lista. Mais especificamente, vai vir. Quando eu faço a requisição, ele me devolve essa estrutura aqui, ó, com usuários total, skip e limite, tá? Então os usuários vão estar dentro de users, tá? Então se eu quero pegar só os usuários, eu tenho que pegar resposta.data.users. Aí eu vou pegar só a lista de usuários, eu não pego o restante que está lá. Ele tem uma estrutura antes só para ele falar qual é o total de usuários que ele para me devolver. Beleza? Bom, por que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição e a gente já está recebendo os usuários. Né? Esses dados aqui tudinho é a lista de usuários que a gente está recebendo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um estado para guardar esses usuários. Eles vão iniciar vazio, numa lista vazia. Depois que eu receber, eu vou lá e guardo lá dentro essa lista de usuários. Tá? Então aqui, ó, para criar um estado, eu coloco const array, recebe useState, aí checa se ele vai colocar aqui, ó, a importação de useState. Você vai criar um estado, lembra que a gente falou lá passada da criação dos estados? Eu vou criar um estado para guardar. Eu vou dar o nome aqui de usuários, da minha lista de usuários, e a função que altera ela vai ser a set usuários. Então aqui vai ser o local onde eu vou guardar a minha lista de usuários, tá? Então ela vai iniciar vazia, eu vou colocar um array vazio aqui. Depois que eu executar a requisição e receber essa lista de usuários, o que eu vou fazer? Eu vou guardar a lista de usuários lá dentro desse estado, certo? Então aqui, ó,
vou receber na resposta, dentro da resposta, ponto data, ponto users. Esse resposta.data é tudo que eu estou recebendo da API. Só que nesse resposta.data, ele me devolve um objeto com a lista de usuários, principalmente usuários, o total de usuários e outros parâmetros aqui que ele pode usar dentro dessa API, tá? Eu quero pegar só isso aqui, ó, que é a lista de usuários. Eu quero pegar tudo que está dentro do campo do usuário, tá? Então, dentro de resposta.data, eu vou receber aquele objeto completo. Eu quero pegar lá de dentro usuários, que é a lista de usuários. Então, eu coloquei aqui, ó, ponto user, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou guardar dentro de usuários, chama aqui os 7 usuários, esses usuários que eu recebi lá da lista, lá da API, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, resposta.data.users, tá? Então, a minha lista de usuários, eu estou pegando ela e guardando dentro do estado usuários, que vai ficar inicialmente vazio, tá? Aí, o que eu consigo fazer agora? Eu pegar essa lista de usuários e mostrar na tela de alguma forma, certo? Como é uma lista, faz mais sentido eu fazer o quê? Mostrar dentro de um flat list, beleza? Então, o que eu vou fazer? Então, aqui a gente já meio que bolou a estrutura, tá? Criei um lugar para guardar esses usuários, vai iniciar vazio. E aqui dentro do useEffect eu faço a requisição, pego lá os usuários e guardo dentro da minha lista. Guardo dentro lá do meu estado chamado usuários. Aí o que acontece? Quando eu renderizar a tela vai estar vazio, não vai mostrar nada. Quando eu for lá e fazer a busca, receber os usuários e guardar dentro do estado, aí sim vai aparecer a lista de usuários lá na tela, tá? Por isso que eu tenho que utilizar esse controle de estado. Lembra, né? Quando renderizar a tela, ele tem que entender onde que vai ser mudado o dado para poder mostrar o dado atualizado na tela. Quando iniciar a tela, eu não tenho os usuários ainda, eu tenho uma lista vazia. Eu tenho uma lista vazia, eu não vou conseguir mostrar os usuários. Eu só vou conseguir mostrar depois que essa requisição aqui terminar e eu receber lá da API a lista de usuários. Beleza? Por isso que eu tenho que colocar dentro do useEffect para ele fazer a requisição assim que entrar na tela, e por isso que eu tenho que criar um lugarzinho no estado para armazenar esses usuários, porque eles vão iniciar vazios e só depois da requisição que eu recebo eles, tá? Como eles vão estar vazios na tela, não vai mostrar nada, e depois que eu receber esses usuários, aí sim eu vou mostrar na tela, tá? Então, para isso eu tenho que usar o useState, o React ficar acompanhando esses usuários. Assim que eles forem preenchidos, o React vai entender que ele tem que ir lá e atualizar a tela com esses novos usuários, tá? O que eu vou fazer? Eu vou importar aqui do paper o card, o avatar e o texto, tá? Vou importar esses 3 carinhas, tá? Beleza? Que aí eu vou usar os 3 para mostrar a minha lista de usuários. Acho que o text não precisa, mas já deixa ele importado. Aí o que eu vou fazer? Quero mostrar lá na tela a minha lista de usuários, né? Então eu já tenho ela aqui gravadas dentro de um estado. A minha view está vazia, não tem nada aqui. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou mostrar a minha lista de usuários, tá? Então aqui dentro eu vou colocar um flat list. Quando você for usar ele, confere se ele fez o import lá em cima, ó. Flat list vem do próprio React Native, tá? Só confere se ele fez o import aqui em cima. Vou fechar ele aqui. Aí no flat list eu tenho que passar o data e o render item. Certo? E aí ele está dentro da view, que é o nosso container que está centralizando. Dentro aqui do data eu tenho que passar a lista de usuários. Então eu vou chamar aqui dentro os usuários. Passei a minha lista para dentro lá do flat list. Aqui no render item eu tenho que criar uma função para falar o que eu quero que renderize na tela. Já fizemos isso aqui várias vezes, tá? Então aqui ó, é uma função que retorna um código JSX, por isso os parênteses aqui dentro. Então aqui eu vou montar o meu cardzinho de usuário. Aqui eu vou ter acesso a cada usuário da minha lista, e a gente chama de item. Tá? O item aqui é cada usuário da minha lista, lá no render item ele chama de item. Tá? E aqui eu vou colocar o que eu quero fazer com cada item, com cada usuário lá da minha lista. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero montar um cardzinho com cada usuário da minha lista. Tá? Então aqui eu vou colocar um card. Dentro desse card eu vou colocar um card.title. Porque o meu objetivo é fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui no paper, só para mostrar para vocês aquele card.title pronto, tá? Que é aquele que
A gente já usou algumas vezes. Eu quero usar ele, só para exemplificar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui em componentes. Eu quero usar ó, esse cara aqui, ó. Card title. Eu quero pegar cada usuário e mostrar ele nesse cardzinho pronto que tem, tá? É esse exemplo aqui, tá? Que é o card title, você coloca o título do futebol. Igual do futebol, subtítulo, aí pode botar alguma coisa na esquerda, alguma na direita. Na esquerda geralmente a imagem, na direita você pode colocar o que você quiser. Então eu quero usar esse exemplo para mostrar cada usuário da lista, tá? Então aqui ó, vai ser o card.title, ele fecha ali embaixo, aí aqui eu vou passar um título. Dentro desse título aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o nome do usuário e o sobrenome dele, tá? Como eu falei para vocês, ó, abre o endereço, a lista de usuários no navegador, instala a extensão lá que eu já falei, ó, JSON Viewer, tem outras extensões para você conseguir ver de forma melhor o que tem lá dentro de usuário, tá? Então, ó, dentro de... Então, ó, tô pegando a minha lista de usuários que começa vazia e depois ela é preenchida, passando lá dentro do flatlist. E para cada usuário, cada item lá da minha lista, eu estou montando esse cardzinho, que é esse card aqui, ó. Que tem a imagem do usuário, o nome dele, o nome e o sobrenome, e o e-mail dele, tá? Deixa o nome e o sobrenome tá junto. Ó, aqui, ó, tem que ter um espacinho, tá? Entre o nome e o sobrenome aqui, ó, o último nome, coloca um espaço em branco, tá? Eu coloquei só as aspas, mas tem que ser um espaço em branco para ele espaçar o nome e sobrenome, tá? Deu certo aí? Apareceu aqui, ó, a lista de usuários para vocês. Está funcionando. Essa lista de usuários, repetindo, tá? Ela começa vazia, é meu estado, eu crio um estado para ela. E aí, ó, quando inicia a aplicação, nesse effect aqui, ó, coloquei, ó, faz algo. Quando o usuário entra na tela, ele faz o quê? Faz uma requisição para esse endereço, recebe a lista de usuários e guarda lá dentro do estado do usuário. Então assim que ele entrar na tela vai estar vazio, não vai mostrar nada, e aí depois de um tempo ele vai lá e aparece a minha lista de usuários, tá? Basta que você dê um reload na aplicação e entre lá que você vai ver que ela começa vazia e depois preenche com os usuários. Beleza? Confere aí se deu certo. Se aparece a listinha dos usuários, bonitinho. Dá um zoom? Ó, eu vou dar um zoom, mas ele vai quebrar bem. Vou fazer umas melhorias aqui, ó. O que a gente vai fazer? O usuário está muito perto do outro aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Dentro aqui, do card, ó, do card que está em volta, eu vou dar um enter aqui e vou colocar um estilo. Aí dentro desse estilo, eu só vou colocar aqui uma margem de 10. Só para afastar um pouquinho os cards do outro. Tá? Até afastou um pouquinho, né? Poderia ser uns 8. Tá ótimo. Beleza? Afastamos um pouquinho, deixa eu pensar aqui mais. Tá, aí o último usuário aqui, ó. Meio que ele tá ficando sobrescrito aqui pelos botões, né? Então a gente tem que tentar dar uma afastadinha desse cara aqui, nesse último, dos botões. Ou afastar a lista inteira dos botões, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar ou na view aqui fora ou no flatlist, né? Deixa eu tentar colocar no flatlist primeiro. Vamos colocar aqui no flatlist um estilo. Recebe. E aqui eu vou colocar uma margem, uma margem lá na parte de baixo. Deixa eu botar de 200 para ver se ele afasta todo mundo. Ó, 200, afastou todo mundo. Eu vou colocar aqui um pouquinho menos. Não, eu só queria saber se esse parâmetro aí mesmo. Quando você seta a margem, ele faz as 4. Tem como eu setar um só? Não, quando você seta a margem, ele faz as 4, mas ele tem um para cada um.
margem bottom, que é de baixo, margem da esquerda, margem da direita, margem top. Ele tem de cada um separado. Eu acho que esse left e right nem funciona. Se eu não me engano, ó, é o start, stop, start e end, que é esquerda e direita, e o bottom e top, que é o de cima e de baixo. Então, ó, margem bottom de 20 para afastar um pouquinho, vamos afastar um pouquinho mais. 40. Ó, 40 ficou bom. Aí afastei dos botões, que quando ele arrastar aqui no último, não vai meio que ficar o botão sobressalente à lista do usuário. Beleza? Se você botar uns 40 ou 45, fica bom, tá? E a lista fica nesse espaço aqui da tela. O meu cria um espaço em cima também. Eu botei só o margem bottom. Criou um espaço em cima? Deixa eu ver. Não criei. Eu botei no flat list. No card, margem bottom. E nos estilos aqui, no contexto, fez alguma coisa? Então foi isso. Porque ele meio que tá aqui, ó, grudado no container. Então ele só afastou o container um pouquinho pra cima. Beleza? Eu acho que já tá bom. Aí o que a gente tem que fazer agora? Como eu falei, o primeiro passo é criar a lista de usuários. Daí o que eu quero fazer aqui? Eu quero que cada usuário desse aqui, ó, aqui é um botão, que eu clique aqui e aí navegue para outra tela. E aí abra esse usuário aqui para mostrar mais dados dele. É uma lista como se fosse aquela lista de times, lista de casos que a gente fez. Aqui a lista, eu vou clicar aqui e vai abrir aquele em específico para viver. E aí eu tenho que abrir uma outra página. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou importar, ó, do paper aqui, ó, além do avatar e do card, eu vou importar o icon button, tá? Que é um botãozinho ícone. Vou importar esse cara aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou tirar o zoom aqui só para ficar melhor. Na esquerda aqui, ó, tá a imagem. Então na direita eu quero colocar esse botão, tá? Então aqui, ó, vou colocar right. Dentro desse right eu vou colocar uma função. E aí ela vai voltar para mim esse icon button. É só um íconezinho disfarçado de botão. E aí eu tenho que passar qual é o ícone que eu quero, tá? Para ele mostrar aqui nessa parte da direita, tá? Então aqui pode ser, deixa eu ver, Arrow ou Chevron? Tem esse aqui, ó, Chevron. Right. Eu acho que é assim o nome. Deixa eu ver se ele aparece. Pode ser, esse aqui é melhor do que o mais. Então, ó, desse lado direito aqui, ó, eu estou botando para ele renderizar um íconezinho de botão. Tá? Um icon button. Chevron right, eu só vou colocar ele um pouquinho maior, tá? Ele tem uma propriedade aqui também que é o tamanho. Deixa eu ver aqui, ó, 20. Mesmo tamanho. 30. Um pouquinho maior, tá ótimo. Aqui já tá ótimo. Então, ó, coloquei aqui na direita, ó, no right, uma função que vai renderizar para mim um icon button com tamanho 30, com uma seta para a direita, indicando que o usuário pode clicar ali, tá? Senão não fica indicando para ele que ele pode ir lá e clicar, de alguma forma. Então eu tenho que fazer isso. Aí o que falta? Eu quero fazer o seguinte, ó, quando o usuário clicar aqui, ó, e não precisa ser necessariamente aqui, ele pode clicar no card inteiro, tem como fazer isso, aí eu navego para a próxima tela e mostra aquele usuário, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é no card, eu não coloquei aqui, né? Na nossa home screen, a gente vai receber aqui, ó, os dois parâmetros para ajudar na navegação, né? Que é o navigation e o route, beleza? Eu vou usar o navigation para navegar para outra tela, tá? Então, ó, lá na home screen você vai colocar lá as chaves e os parâmetros para você receber o navigation e o route lá do navegador.
Tá? E aí, ó, aqui no card, depois do estilo, o card ele tem a funcionalidade igual do botão, ó, no press. Tá? Ele tem a mesma funcionalidade. E aqui dentro eu vou colocar uma função. Vou colocar aqui só o alerta por enquanto. Clicou no card, só para vocês verem como é que ele funciona, tá? Ele é igual o botão, só que ele transforma o card inteiro em áreas clicáveis. Né? Transforma o card inteiro em um botão. Tá? Então, ó, no próprio card, por isso que eu botei o card e o card type. Eu poderia ter botado só o card type, ele dá o mesmo efeito. Mas eu quero colocar o card porque ele tem essa funcionalidade do press. Tá? Não lembro se o card title tinha. Deixa eu ver aqui. Ele não tem mesmo. Beleza? O que esse on-press faz? Quando o usuário vem aqui e clicar em qualquer lugar aqui no card, ó, não precisa necessariamente aqui, ó, aí ele executa aquela função. Então, meu card inteiro é um botão agora. Ele é uma área clicável. Eu posso clicar aqui em qualquer lugar dele, ou na seta, ou em outro lugar, que aí ele vai executar aquela função. Beleza? Aí o que eu quero fazer? Quando ele clicar lá no botão, eu quero que ele navegue para a tela de usuário e repasse qual é o usuário que ele clicou. Cada usuário aqui, ó, ele tem uma identificação. Cada usuário aqui é único na minha lista. Emily, Michael, por aí vai, tá? Se você for olhar lá na requisição, ó, cada um tem um ID. Tem um ID, tem os seus próprios dados, próprio nome. Então, ó, esse aqui é o segundo, ó, Michael, ID 2. O próximo lá, ó, ID 3, Sofia. O próximo aqui, ó, ID 4, James. Então, cada usuário aqui da nossa lista, ele tem um identificador, cada usuário é único. Tá? Então, cada usuário aqui ele tem uma identificação. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero navegar para a próxima tela para mostrar esse usuário e repassar para ele qual é o ID de cada usuário. Tá? Igual a gente fazia lá com a lista de carros, por exemplo. Eu quero mostrar aquele carro específico. Então, eu passava o carro inteiro lá para dentro. Aqui eu só posso passar o ID, só preciso passar o ID. Na outra tela eu busco aqueles dados baseados nesse ID. Eu não preciso pegar o objeto deles e passar. Tá? Então aqui, ó, na hora que clicar no botão, eu vou chamar o navigation. Ponto, navigate. E aí, para qual tela que eu vou navegar? Vou navegar para a tela de usuário. Usuário e screen. Tá? E quais os parâmetros que eu vou passar? Vou passar um item com ID, que é o ID daquele usuário específico. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no primeiro, ele vai navegar para a próxima tela e passar o ID 1 para a próxima tela. Então, cliquei aqui, ó, navegou para a tela usuário e passou o ID para a tela usuário. E a gente tem que receber esse ID lá e montar o meu usuário. Cliquei no segundo, ele passou para a tela usuário o segundo ID. Certo? Então, essa é a dinâmica. Cada um que ele for clicar aqui, ó, vai ter um ID específico e eu vou repassar para a próxima tela, que é a tela de usuário. Mas já consigo navegar nela e voltar. Naveguei para a tela de usuário e voltei. Certo? E aqui eu estou repassando o ID do usuário para a próxima tela. Aí lembra, né? Cada tela ela recebe, ó, o navigation e o route. Aí esse ID aqui, lá na outra tela, na tela de usuário, eu vou receber ele dentro de route.params. Quando eu acessar lá o route.params, eu vou receber o númerozinho do ID daquele usuário específico. Aí eu sei qual é o usuário que eu tenho que chamar e mostrar na tela. Fez aí até aqui? Deu certo? Então, a nossa primeira tela já está meio que pronta. Tá? Na próxima aula a gente melhora mais algumas coisinhas nela. Tá? Porque, por exemplo, uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você vir aqui na API, ó, usuários, essa API aqui ela tem uma funcionalidade que é de colocar um delay na requisição, que é uma demora. Ele só vai devolver os dados depois de algum tempo. Tá? Então eu vou colocar aqui para ele me devolver os dados depois de 5 segundos. Então, quando eu entrar na tela, eu não vou ter a lista de usuários na hora. Eu só vou ter ela depois de 5 segundos. Tá? Então, é só para a gente ver mais ou menos como é que funciona. Entrei na tela, ó, ele fez a requisição. Mas a requisição ela vai demorar 5 segundos para me devolver esses dados. Aí, ó.
Só depois de 5 segundos é que eu tenho esses dados. Por isso que eu tenho que guardar no estado e por isso que eu tenho que usar o useEffect. Porque a minha lista ela vai estar sempre vazia quando ele iniciar a tela. E só depois de algum tempo que eu vou receber esses caras, tá? Então, ó, vou dar um R aqui de novo só pra gente ver, ó. Entrou na tela, a minha lista está vazia. Ele fez a requisição, está esperando a resposta. Deu 5 segundos, eu vou receber essa resposta. Aí pronto, consigo mostrar na tela, tá? Então, o que é interessante eu colocar aqui para quando eu tenho uma certa demora numa API? Eu tenho que notificar o usuário que está carregando, que eu estou esperando alguma coisa. Né? Então, quando a minha lista estiver vazia, eu tenho que mostrar aqui pelo menos um carregando, um load, alguma coisa para falar. Aguarde um momento e aí depois que eu receber, eu mostro lá na tela esses usuários, tá? Então na aula que vem a gente faz isso para vocês verem como é que funciona essa questão do delay. Tá? Aí aqui é o seguinte, ó, naveguei para a tela do usuário e repassei o ID. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou na nossa tela de usuário, ó, ela aqui eu vou ter acesso ao Navigation e Route. Tá? Então eu vou só conferir aqui se eu estou recebendo o usuário aqui dentro. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Console.log ID do usuário recebido 2 pontos, espaço, vírgula. Aí aqui eu vou colocar route.params só para me checar o que eu estou recebendo. Entendeu? Eu quero receber o ID do usuário aqui dentro. Lá na minha tela da lista, eu estou pegando cada usuário que eu clico, navego para a próxima tela e falo para ele, ó, o usuário que eu quero ver é esse aqui, ó, ID 2. Então eu tenho que receber esse ID aqui para me saber qual é o usuário que eu tenho que mostrar naquele momento. Certo? Então, ó, botei para imprimir aqui no log, tá? Eu só quero checar se eu estou conseguindo passar o ID para a próxima tela, tá? Esse usuário aqui é o 1. A Emily é o usuário 1. Então cliquei aqui, ele navegou para a próxima tela e repassou aquele ID, tá? Então eu venho aqui e confiro no log, ó. Qual foi o ID que eu recebi? 1. Beleza? Vou voltar aqui e vou clicar em outro. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, em teoria, é o usuário com o ID 5. Então, quando eu clicar aqui, ele vai para a tela lá de usuário e repassa o ID 5. Então, tá aqui, ó. Qual o ID que eu recebi? ID 5. Beleza? Então, eu já consigo montar a minha lista de usuários aqui na home screen, que é a nossa listinha. E na próxima tela, cada cara que eu coloquei para ele ser clicável, o cardzinho, como se fosse um botão. Em cada um desses aqui, quando o usuário clicar, ele vai pegar o ID e passar para a próxima tela. Aí aqui a gente já consegue montar com mais informações daquele usuário, com o nome dele, endereço, os posts, que é o que eu quero. Beleza? Vamos continuar a aula que vem? Que aí a gente vai mexer agora na tela de usuário, tá? Montar a nossa telinha de usuário, beleza? E na aula que vem eu mostro o que a gente pode fazer para resolver aquele problema da demora na requisição, tá?